E encerrando com super chave de ouro, um assunto de extrema importância para todos nós, né, um assunto recorrente, porque já tivemos ontem um bate-papo sobre isso com o nosso querido Deltan, com o Vladimir Neto. Agradecer a presença do Deltan aqui entre nós novamente, uma alegria. E hoje, mais uma vez, né, uma mesa extremamente interessante, que é a mesa Lutas na Ditadura e Desafios da Democracia. É uma mesa muito diferenciada, inclusive uma das primeiras vezes em que mãe e filhos estarão juntos num festival literário. Se eu não me engano, a primeira vez que eles debutaram esse formato foi na Bienal de São Paulo, o ano passado. E agora aqui em Poços, juntos, mãe Miriam Leitão e os filhos Matheus e Vladimir. O Matheus, também jornalista, é nascido em Brasília, especializou-se em jornalismo investigativo e recebeu os mais importantes prêmios da área, como o Troféu Barbosa Lima Sobrinho, o ESSO, e o de Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa e Menção Honrosa de Vladimir Herzog. Trabalhou nos jornais Correio Brasiliense e Folha de São Paulo, na revista Época e no portal IG, além de ter cursado a Universidade de Berkeley, na Califórnia. Atualmente edita o blog Matheus Leitão sobre política e polícia no portal G1. Hoje ele lança seu primeiro livro nacionalmente aqui em Poços de Caldas pela editora Intrínseca, Em Nome dos Pais. Com vocês, Matheus Leitão. Também aqui conosco, novamente, nos dando a honra da presença, o jornalista Vladimir Neto, que é autor de Lava Jato, juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil, que foi lançado em 2016. Ontem ele conversou com o nosso procurador do Ministério Público, responsável pela força-tarefa da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol. Com vocês também, novamente, nos dando alegria, Vladimir Neto. E a nossa querida amiga, também jornalista, apaixonada pelo Flipposta, eu sei que muito nos honra, a Miriam Leitão, que é a mãe dos dois. Ela é apresentadora do Globo News, lançou recentemente também o livro A Verdade é Teimosa, Diários da Crise que Adiou o Futuro. E hoje ela media essa mesa com os dois meninos dela. Querida Miriam, vamos lá? Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui na Flipposta, agradeço as palavras da Gisele, sempre tão carinhosa, e nos apresentando aqui. E hoje nós vamos falar então desses dois meninos, como disse a Gisele, e esses dois livros. Vocês podem imaginar que eu sou a mulher mais feliz do mundo nesse momento, não é não? Porque do lado de dois filhos lindos, boas pessoas, excelentes jornalistas, escritores, colegas meus, e ao mesmo tempo colegas meus como jornalista, colegas agora como escritores. E acho que a realização mais completa de uma pessoa é ver o sucesso e a vitória dos filhos. Então é isso que eu estou vendo nesse momento. Estou apresentando nesse momento os meus dois filhos. E os meus dois filhos escreveram livros. Dizem que a gente tem que escrever livros, ter filhos e plantar árvores. Eu plantei 35 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, numa reserva que eu tenho. Tenho esses dois filhos maravilhosos e os filhos escreveram livros e eu escrevi livros. Então acho que está aí, está completa. Hoje, os dois, vamos falar aqui desse tema maravilhoso, que é lutas na ditadura
e desafios da democracia. Juntando essas duas questões, que na verdade é uma mesma história em duas etapas, né? Então eles estão aqui para falar, já foram apresentados, e eu não preciso apresentá-los, é bom que assim eu não tenho que ficar fazendo elogios, né, a eles e nem falar dos prêmios que eles ganharam. Mas o livro do Vladimir, lançado em 2016, né? 2016, ficou 33 semanas como entre os 10 mais vendidos, desses 4 meses como o mais vendido, não é isso? E, enfim, é um best-seller. Ele conseguiu fazer um thriller sobre essa história que está nos emocionando. E ontem vocês estiveram aí, não estava aqui, mas fiquei acompanhando pelo Facebook o debate do procurador Deltan. Agradeço a presença dele, é uma honra tê-lo aqui. E então eu acompanhei esse assunto que mobiliza o Brasil. E o Matheus está nesse exato momento, fazendo a primeira apresentação ao público do seu livro Em Nome dos Pais. E esse livro foi sendo escrito, na verdade ele começou a ser escrito há mais tempo até do que o livro do Vladimir, porque ele veio sendo escrito nos últimos 10 anos. Ele escrevia e depois ele buscava mais uma informação, ele buscava outra informação. Foi um esforço muito grande para tentar chegar nesse passado. É um passado interditado, é um passado que muita gente quer soterrar, que tentaram soterrar. Ele buscou essas informações com muita persistência, mostrou muita capacidade de usar as técnicas do jornalismo investigativo para buscar uma história que era familiar e, ao mesmo tempo, a história do Brasil. Veja só, então, o Matheus buscando esse passado remoto e que tentam soterrar e que não querem negar, e o Vladimir buscando um presente agudo que está acontecendo nesse momento. E eu acompanhando os dois escritores, escrevendo também meus livros, feito uma louca. Olhando para o futuro, né? E eu ainda fiz o livro História do Futuro, quer dizer, passado, presente e futuro aqui na família. Mas hoje é esse dia especial, muito emocionante para nós, pelo fato de ser a primeira apresentação do livro do Matheus aqui na Flipócios, e a editora Intrínseca fez um esforço enorme para ficar pronto o livro exatamente para Flipócios, porque da importância que a gente dá, e a Intrínseca também deu a esse evento. Então eu vou começar pedindo, eu quero que cada um fale do seu livro. Eu vou começar aqui, Matheus, você fale um pouco do seu livro, apresente para a plateia, como é que foi o esforço de fazer o livro, qual é o desafio de buscar esse passado soterrado por todas as interdições nessa busca de informação. Então, fale e apresente o seu livro. Obrigado, mãe. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Flipócios o convite de estar aqui. É uma honra esse momento para nós, para a nossa família, como minha mãe falou. Queria agradecer na pessoa da Gisele, mas também toda a equipe. Queria agradecer a Intrínseca pelo esforço realmente que foi feito para colocar o livro aqui, porque ele está previsto para chegar só no dia 10 nas livrarias, mas a equipe foi ponta firme, e eu agradeço a Renata que está aqui. Olha, desde que eu entreguei os originais do Em Nome dos Pais para a Intrínseca, uma frase, eu tenho meditado muito sobre uma frase específica do escritor Truman Capote, escritor norte-americano. E ele diz assim: as palavras sempre me salvaram da tristeza. E essa é uma história que verdadeiramente tem momentos tristes, mas eu me alegro de estar aqui hoje, me alegro em Deus, porque realmente foi um momento de muita luta, mas também mostra muita perseverança, mostra uma história de amor, nascido dos meus pais. E eu queria apresentar aqui, não sei se vocês conhecem os personagens do meu livro. Essa aqui é a Miriam, é uma das personagens principais, junto com meu pai Marcelo Neto. E esse aqui é o Vladimir, não sei se vocês conhecem também. É o personagem, vamos dizer assim, coadjuvante, mas a participação dele é fundamental para entender os meus sentimentos neste livro. E eu gostaria que, antes de eu continuar a falar um pouco sobre a história do livro, que a gente visse um vídeo
que resume bem a primeira parte dessa minha busca. Essa primeira parte eu publiquei uma reportagem ainda em 2015 e eu gostaria que vocês vissem esse vídeo para depois eu continuar falando mais um pouco sobre o livro. O único momento que eu cruzei com ele foi que ele vinha trazido por soldados e eu ia levado por soldados. Então eu fiz de conta que eu não estava vendo ele. E eu fiquei de cabeça baixa. E quando eu fui passando perto dele, eu gritei. Eu gritei assim: você viu o que você fez, seu filho da puta? Você viu o que você fez? Eu era adolescente, né? E soube que meus pais tinham sido presos na ditadura, torturados, que o meu nome de batismo, meu nome real, era o codinome do meu pai na época da ditadura. Eu sempre fui atrás dos meus pais para saber deles, assim, mas vem cá, como é que vocês foram presos? O que aconteceu? De que forma que aconteceu? Por quê? Alguém falou alguma coisa? Não só os meus pais, como todos que eu conversei, me falaram que o Fuedes dos Santos, que era o chefe do Partido Comunista do Brasil no Espírito Santo, ele delatou, ele entregou os companheiros deles, inclusive os meus pais, e por conta da delação dele, 30 pessoas aproximadamente foram para a cadeia. Dessas 30, muitas foram torturadas. Os presos relatam de que ele não tinha sofrido nada, enfim, não tinha nenhum sinal de maus tratos. Mas eu sempre quis saber mais, esse era um desejo, assim, havia uma vontade da minha parte, dentro da minha família, de saber o que aconteceu, né? O que tinha acontecido naquela história ali. E eu estou indo para o Espírito Santo encontrar o Fuedes dos Santos, esse senhor hoje, um senhor. A expectativa é essa, assim, de encontrá-lo e responder essa questão. Por que você, Fuedes, delatou seus companheiros? As pessoas complicam muitas coisas assim. Às vezes a gente chega lá e ele vai contar a história dele e a gente vai ter essa resposta, né? É muito simples, às vezes bate na porta uma pessoa, a pessoa deixa a gente entrar e conta a versão dela. Deixa eu explicar alguma coisa. Isso aí foi a primeira busca que ele fez, a busca pelo delator. Depois ele foi buscar outras partes da história, o torturador e outras pessoas que estiveram na cena do crime. Essa imagem dele perto de um prédio alto, aquilo ali é o forte São Francisco Xavier da Barra do Espírito Santo, o 38º Batalhão de Infantaria, onde eu fiquei presa. Fiquei presa exatamente naquela parte do quartel. O quartel tem outras partes, mas aquele específico forte, que é um forte que começou a ser construído no século XVI, depois ele foi refeito no século XVII, é um prédio histórico do Espírito Santo, eu fiquei presa ali. Agora, o Mateus não pôde entrar, o exército não deixou que ele entrasse. Ali, aquela cena que ele está fazendo ali, ele entrou clandestinamente. Eu tenho que fazer esse spoiler porque já aparece a cena. Ele conseguiu entrar clandestinamente num quartel. Isso 32 anos depois do fim da ditadura, pede-se para entrar num prédio histórico onde aconteceu um fato e o exército proibiu. Mas ele conseguiu entrar porque jornalista é assim. Então, eu parto de uma história pessoal. Essa é uma história pessoal, não sei se vocês sabem, resumidamente, meus pais foram presos em dezembro de 72, o Marcelo e a Miriam, e eles foram levados para esse quartel que ela estava falando, e eles foram torturados nas instalações do Exército. Miriam estava grávida do Vladimir, que estava com 1 mês de gestação,
E a minha busca passa muito por esse sentimento de solidariedade a eles. Eu fui o único que não sofri as mazelas da tortura na minha família, digamos assim, da ditadura de forma tão violenta. E eu me sentia, de certa forma, fora do grupo dos 3. E eu acho que isso me impulsionou para querer estar lá de alguma forma e querer ser solidário. E esse livro, de certa forma, é uma homenagem a eles, à luta deles. Mas ela parte de uma história familiar, mas o que eu realmente faço no livro é um retrato do ano de 1972 no Brasil, talvez um dos anos mais duros de repressão. O país crescia, era um recorde de crescimento. A minha mãe, que está aqui, que sabe muito, escreveu o Saga. Naquele momento ali era o momento do milagre econômico, então havia um crescimento econômico muito grande, mas ao mesmo tempo o aparato de repressão aos estudantes, aos militantes de partidos de esquerda, o Partido Comunista que eles estavam, já tinha se profissionalizado, já tinha os seus líderes. Então, naquele momento, era um momento de muito, muito duro, muito difícil do Brasil. E o livro, ele faz um retrato de 1972. Esse é o meu objetivo principal, através dessa história familiar, retratar o Brasil daquele tempo. Às vezes, quando você conta uma história, é uma forma de você contar várias outras, como vocês sabem. É isso que eu faço nesse livro. Eu também quero só reforçar nesse início que esse não é um livro que é um livro ou uma história de uma busca de vingança ou de revanchismo. Em nenhum momento no meu coração eu tinha esse desejo. Eu queria dialogar, eu queria conversar, eu queria entender, né, aquilo que ocorreu naquele período. E esse momento em que eu vou, seja do delator, que como mostrou o vídeo, como dos militares, meu intuito sempre foi esse. Eu queria entender aquilo que ocorreu para que a gente saiba no passado. Quanto mais informações a gente tiver sobre o passado, melhor a gente vai enfrentar o nosso futuro. E esse era o objetivo, trazer esse retrato do Brasil naquele período. Então o livro isso, é um livro que é muito forte, porque ele tem uma história, mas ao mesmo tempo ele tem uma leveza pela maneira como o Mateus conduz. O Mateus ele escreve em primeira pessoa porque é a busca de um filho pela história dos pais, e aí ele acaba retratando um Brasil pouco conhecido. A ditadura teve várias fases. Essa fase, depois do AI-5, foi ficando cada vez pior. Então, anos 72, 73, 74 foram anos muito difíceis. E então ele retrata muito bem. Isso é importante para quem é mais jovem e é importante para quem precisa lembrar exatamente como é que foi esse período, para refletir sobre o país e as conquistas do país, né? E aí a gente chega na democracia. A democracia foi uma grande, fundamental, maravilhosa conquista do país. E nesse momento ela enfrenta desafios. Então nós estamos assim, eu vou ficar nessa mesa indo com pulos no tempo, às vezes pedindo para o Mateus contar mais uma parte, às vezes pedindo para o Vladimir contar uma parte do livro dele também, porque esse é o que nos costura, né? Esse tema, as lutas na ditadura e os desafios da democracia. Vladimir, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, porque você faz um livro, isso que eu estava falando antes, né, num presente que eu chamo de presente agudo, porque enquanto ele escrevia, os fatos iam acontecendo, e os fatos continuam a acontecer depois que o livro foi lançado. Ele pensou inicialmente com a assistente de fazer um livro sobre os 2 primeiros anos, e exatamente quando completou 2 anos, estava no meio de um turbilhão e foi adiado um pouquinho, então fez 2 anos e 2 meses. Então, eu queria que você explicasse um pouco o seu livro Lava Jato, que é um best-seller. Então, muito obrigado por estar aqui de novo, é um prazer estar aqui. Ouvindo o Mateus falar, e dessa história, e do livro, e de tudo que a gente vem fazendo, né, as discussões lá em casa, fiquei lembrando, porque
Vocês podem imaginar que o almoço de domingo lá em casa, como é que é, né? É uma reunião de pauta. A gente fala de jornalismo, fala de tudo, o que pode acontecer, o que está acontecendo. E o curioso é que o Mateus usou uma frase no final da fala dele, que ele falou assim, ó, esse livro é um retrato daquele tempo. Legal. O meu livro também. O meu livro também é um retrato de um tempo do Brasil. É um tempo que a gente está vivendo agora. O meu tempo, o tempo que eu fiz foi o tempo presente. O do Mateus foi o tempo passado. Mas tem uma coisa que nos une. Nós usamos as mesmas técnicas. A gente usou o jornalismo no seu extremo. O Mateus usou documentos, como vocês viram, foi atrás de entrevistas. Mesma coisa eu fiz para contar a história da Lava Jato. Peguei os documentos, fui atrás das pessoas que viveram isso e pedi para elas me contarem o que tinha acontecido. Todos os dois movimentos contam histórias do nosso país. E o curioso é que no meio disso, entre nós, está uma lição aprendida com ela. Porque ela que foi com a gente, mostrando o que era importante contar, o que era importante contar do nosso tempo. Ela escreveu Saga, que é a história da luta contra a inflação. E continua escrevendo sobre o tempo atual e até sobre o futuro, como no História do Futuro. Então ela tem esse olhar do futuro, mas agora lançou Verdade é Teimosa, que mostra também como é que a gente está passando. Então, o meu livro é um esforço para contar o que a gente está passando, o desafio de agora, e foi difícil, claro. Eu tive que entrevistar milhões de pessoas, escrever a ferro quente o tempo inteiro, e isso exigiu uma técnica toda especificamente criada para aquele livro, porque é muito difícil você ir escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo. Você tem que estar o tempo inteiro reavaliando aquilo, tentando entender o significado daquele fato, qual que é o tamanho daquele fato, e ressignificando o livro. O meu livro foi transformando ao longo do processo. Tem coisas que eu escrevi na primeira versão, que estavam no 7º capítulo, e que no final estavam no 3º, porque a Lava Jato não para de fazer coisa. Aliás, até hoje ela não para, né? Eu vou ter que escrever o livro 2 para continuar acompanhando essa história. Entendeu? Mas o que eu acho que nesse momento eu queria só chamar a atenção para vocês que isso é um esforço. A gente está entregando para vocês uma coisa mostrando para vocês uma coisa que é muito cara para a nossa família. O nosso esforço que a gente tem feito ao longo dos anos para poder registrar pedaços da história do Brasil, pedaços que a gente viveu, que a gente tenta entender e tenta explicar, porque a nossa função é ser jornalista. Então é isso. Assim, eu acho que de tudo isso fica essa lição de que é preciso olhar o Brasil e ver o que vale a pena e o que é possível construir. É por isso até que eu vou fazer uma surpresa aqui com a minha mãe, que ela é mediadora, que eu achava, né? Que jornalista não é de confiança. Alguma coisa eles vão... Ela é mediadora, né? Mas eu vou fazer... Aí o Mateus, a gente preparou uma pergunta para ela. Uma conspiração. Preparou uma pergunta para ela. Olha só. Mediadora aqui. Pois é, mas você vai ser entrevistada também, vai ter que responder uma pergunta também. Mãe, olha, você lutou pela democracia e hoje a nossa democracia está aí, lutando para se firmar, para se fortalecer. E você viu tudo isso que passou. Então eu queria te perguntar, aliás, Mateus, faz essa pergunta para mim. Acho que o que a gente quer saber já que ela acompanhou... Tem que fazer uma delação premiada aqui? Acompanhou, Em Deltan, socorro. Doutor Deltan está aí. Acho que o que a gente quer saber, já que você é personagem do meu livro e estava lá naquele momento da ditadura, que foi um momento difícil, e acompanhou a Lava Jato e esses desafios da democracia e as lutas da ditadura, e a gente quer saber se valeu a pena. Enfim, você estava lá e você lutou pela democracia, pela redemocratização do Brasil, e a gente gostaria de saber se valeu a pena. Mateus tem um momento no seu livro muito forte, que se fala com o delator, uma pessoa que eu odiei a vida inteira e que, de repente, por causa da sua entrevista, vi com outros olhos, o Fuedes dos Santos. E ele fala uma coisa forte, que assim, é muito difícil viver numa ditadura.
é muito duro viver numa ditadura. Quem não viveu ou quem já se esqueceu, eu queria lembrar isso. E quem disse isso foi a pessoa que me delatou. E naquela época a delação não era uma coisa boa que ajudava o Brasil, era uma coisa para, talvez, entregar pessoas para a morte, como fez o Fuedes. E houve momentos ao longo da minha juventude, porque não é só o episódio da prisão. Quando se sai da prisão, a dor vai com você. Você continua com a vida encurralada. Você continua se sentindo proscrito no seu próprio país, porque o poder é contra você, você se sente contra um Estado. E houve momentos que eu quis ir embora. E hoje eu vejo muitos jovens falando em ir embora. Eu vejo o mesmo movimento. Eu também vi o movimento no auge da hiperinflação, sobre a qual eu escrevi, que houve momentos que as pessoas falavam assim, não aguenta esse país, um país com 5.000% de inflação ao ano, é um país que nunca vai se organizar. E na democracia, na ditadura, teve momentos que a gente achava que aquele sofrimento nunca ia acabar. Nunca ia acabar. E hoje eu vejo os desafios da democracia. E eu acho que qualquer que seja o momento parece muito desanimador, mas eu vejo um país com muita coragem, enfrentando de uma forma realmente desabrida o que mais ameaça a democracia. Porque, como tem sido dito, às vezes nas decisões do juiz Sérgio Moro, ou nos documentos, ou nas declarações dos procuradores de Curitiba, o que estava acontecendo, a corrupção no grau que chegou, ela distorcia a vontade do povo, ela distorcia a democracia, estava distorcendo exatamente o voto, que é a arma mais poderosa. Aí você me pergunta, valeu a pena? Sim, porque a democracia, ela não é a garantia do governo perfeito, é a garantia de que as instituições podem funcionar para que ela continue melhorando. E a ditadura é a morte da ideia, é a morte da liberdade, a morte é o silêncio forçado de todo mundo. E chegar na juventude vivendo esse ambiente é uma coisa que eu nunca quero que aconteça. Eu quero que jamais os meus filhos e meus netos vivam o que eu vivi. E eu me lembro de um dia, quando o Ulisses Guimarães ele lançou a anticandidatura em 74, em 73, ele lançou a anticandidatura, que é uma coisa doida, porque assim, ele era candidato apesar de não ter eleição, mas ele queria usar a suposta candidatura para fazer uma campanha. Aí ele ia viajando pelo país para fazer o discurso. O importante era fazer o discurso, o importante era aproveitar o momento e fazer um discurso. E ele fez um discurso muito lindo, e depois ele passou por Vitória, né? E eu me lembro do dia que eu fui a Vitória, que ele foi a Vitória, que eu fui vê-lo, e eu chorei muito enquanto ouvia, porque eu tinha 20 anos, um filho recém-nascido, e não acreditava no futuro. E é isso que é a ditadura. A ditadura é não haver futuro. A democracia, por mais doloroso que seja o momento, há futuro. A gente pode interferir nele. Na ditadura, não. E Ulisses fez um discurso quando ele lançou a anticandidatura, dizendo assim, ele tinha expressões sempre marítimas, né? Eu estou acabando já, vocês me deram corda. Não, estou achando ótimo ter feito a pergunta. Ele usava expressões marítimas, né? Ironia do destino, morreu no mar, mas ele fez nesse discurso como se ele estivesse na gávea, né, de um navio, obedecendo ao capitão, e ele fala que o capitão é o povo brasileiro. Então ele faz um discurso que diz mais ou menos assim, eu nunca vou reproduzir tão lindo quanto ele falava, é assim: posto aqui do alto da gávea, quero um dia poder dizer ao povo brasileiro, alvíceras, meu capitão, terra à vista, a terra boa da liberdade. Para o Ulisses, as palmas. Bom, eu acho que eu tenho que continuar, que eu sou mediadora, né? Eles me desorganizaram bastante aqui, mas eu sou a mediadora, e eu vou fazer agora a provocação para você, Matheus, quer dizer, eu vou te fazer uma pergunta, vocês é que me provocaram. É o seguinte, você vai
você conta como primeira pessoa, né? Você vai com o fio, você como fio condutor. Mas quando você vai, o que você entende? Como é que você sai desse livro do ponto de vista do que você aprendeu visitando esse ano que eu falei uma vez para você, não vá a 1972 e você foi. E o que você traz de lá? Olha, eu saio melhor desse livro, com certeza, porque eu tenho entendimento hoje daquilo que ocorreu no Brasil muito mais profundo, né? Quando eu digo que eu tentei dialogar inclusive com as Forças Armadas, e eu lamento muito que ainda tanto tempo depois, nós estamos 32 anos após, enfim, o fim oficial da ditadura, e esse diálogo não foi possível. Eu busquei informações, eu tentei entrar no quartel, e no meu livro eu proponho, inclusive, existe a possibilidade de uma reconciliação, e eu tento levantar esse questionamento. Ela estava falando deles se sentirem proscritos, e eles estavam exilados no próprio país, essa que é a verdade. Eu fiz um retrato de uns jovens que estavam exilados no seu próprio país. Para contar uma história do livro, que eu acho que dá um exemplo muito bom, depois que eles saíram da prisão, e óbvio que a prisão e a tortura foi o olho do furacão, foi o momento mais triste e difícil, depois eles se sentiam perseguidos. Meu pai continuou na prisão, minha mãe saiu e estava grávida, tinha que começar a voltar a trabalhar, e precisava, enfim, pensar nessa criança que ia nascer, e ao mesmo tempo ela se sentia perseguida na rua, perseguida no trabalho, porque os militares já sabiam daquilo que ela tinha feito. E aí que tal? O que ela tinha feito? Ela era uma militante estudantil, tinha 19 anos. Ela tinha entregue alguns panfletos. Que inimigo era esse? Né? Essa pergunta eu faço no meu livro. E ela, em determinado momento, depois que meu pai fica 9 meses numa solitária e posto para enlouquecer, e um dos capítulos é sobre esse momento da solitária, meu pai sai da prisão, os dois se encontram o Vladimir, é um momento muito emocionante, e eles são levados a julgamento, né? Eles são levados a julgamento em determinado momento, e eles sabiam que poderiam continuar, podiam voltar para a prisão, porque eles não sabiam qual que era a condenação ainda, a que eles iam ser condenados. E minha mãe leva, junto com meu pai, o Vladimir, numa tia muito querida minha, Beth, e fala com ela: olha, se eu não voltar... Se eu não voltar, cria meu filho para mim. Desculpa. E era isso, enfim. Eu percebi esse sentimento dos meus pais, entende? De momentos de muita dificuldade. Cria o meu filho para mim. E eles foram para esse julgamento sem saber o que ia acontecer. E, particularmente, meus pais e todo aquele grupo de Vitória ainda teve a coragem. A minha mãe foi a primeira a falar do grupo dela. Meu pai já tinha falado. Mas eles tiveram coragem de, diante de uma corte marcial que ela estava, dizer uma frase que está no meu livro: fui torturada, meritíssimo. E essa frase dela, ela detalha como foi a tortura. Ela foi colocada numa sala escura com uma jiboia, eles fecharam a porta, desligaram a luz, ela não sabe quanto tempo ela ficou ali. Essa frase, isso que ela contou, ficou registrado no Brasil Nunca Mais, e é um relato, Tortura Nunca Mais, que mostra, enfim, como aqueles prisioneiros ainda, aqueles estudantes, tiveram a coragem ainda de denunciar. Isso ficou como uma das maiores provas, né? Porque você fazer isso nos autos, isso ficou como prova. Então, daqueles crimes contra a humanidade que foram cometidos, eles tiveram ainda essa coragem de dizer naquele momento. É porque no processo militar tem um momento só que o réu fala. O
O réu fala no sumário de culpa, então ele pergunta, isso aqui é verdade e tal. E a gente tinha muita dúvida, todos os que tinham sido presos, se falar ou não falar. Porque se contar que tinha sido torturado, às vezes podia voltar para a prisão. Muitas vezes podia sofrer represálias. O Marcelo continuava preso, se eu falasse, eu podia produzir, ele voltasse a sofrer torturas. Eu estava com 7 meses de gravidez e eu podia também voltar para a prisão ao falar. E eu fiquei na dúvida. Então, quando eu fiquei diante do tribunal, lá os militares todos, eu denunciei ao juiz auditor, que é um juiz auditor, juiz militar, eu denunciei tortura. Eu e 1.800 outros brasileiros que fizeram a mesma coisa, tomaram a mesma decisão que eu, dos 10 mil que foram presos, que responderam o processo, 1.800 optaram por falar. E uma vez eu estava numa entrevista e um procurador falou assim, da Justiça de Transição, falou assim, olha, o documento mais importante que nós temos é o que os militantes disseram no Tribunal Militar, porque lá eles denunciaram diante deles a prisão. Eu estava entrevistando, né? Então eu não podia falar nada. Olha, eu falei também. Aí eu não fiz isso. Mas eu queria ponderar uma coisa importante para que todo mundo tenha em mente. O Matheus fez esse mergulho nessa história, mas ele tem uma visão otimista que ele passa lá, e é uma visão nossa, da família, porque essa é uma história bem-sucedida, como vocês estão vendo aqui. Nós somos todos vitoriosos. Muitos ficaram pelo caminho. Então, quem está aqui contando a história é quem está bem. Nós estamos bem. Nós estamos muito bem, passamos, sofremos, sobrevivemos. E a minha mais importante vitória foi o Vladimir nascer bem. Porque os médicos, quando eu saí da prisão com 39 quilos, eles disseram que tinha pouca chance, eu estava com 4 meses de gravidez, que tinha pouca chance de nascer ou nascer sem sequelas. Então, eu acho que eu fui muito protegida por Deus. Eu acho. E ele também. E a gente acha que a gente é vencedor. E o meu livro chama Verdade é Teimosa por outro motivo, mas estou achando que essa verdade é teimosa está cabendo bem hoje. Só queria ressaltar isso que minha mãe falou, porque é muito importante, eu falo no livro. Ela estava falando dos 100 lápides, né? Existem desaparecidos políticos até o dia de hoje. É o crime chamado continuado, né? Essa história é como minha mãe falou, a gente passa momentos de dores, sofrimento, mas estamos aqui. Mas existem famílias que nunca receberam uma informação sobre os seus entes queridos, nunca receberam nenhuma informação sobre os seus amados que estão desaparecidos até o dia de hoje. E isso é algo que traz muita dor. Eu conheço diversas famílias de desaparecidos políticos. E esse talvez seja o ponto fundamental dessa história. Eu queria falar, Vladimir, fazendo mais um salto no tempo, vocês me perguntaram se tinha valido a pena, né? Eu pergunto para você que está escrevendo sobre Lava Jato, aliás, você também escreve o tempo todo sobre Lava Jato, porque também é jornalista investigativo e acompanha o que está acontecendo, os eventos eletrizantes que acontecem. E você está escrevendo um segundo livro para continuar acompanhando os eventos. Muita gente acha que a Lava Jato está criminalizando a política. Tem políticos dizendo isso, né? E que isso aí seria, então, uma ameaça à democracia representativa. Você, quando você escreve, quando você vê, quando você acompanha, o que você acha uma pessoa do seu tempo, escrevendo sobre o seu tempo, sobre a história que está marcando o século XXI no Brasil? Eu acho que vai sair melhor. Eu acho que vai ser melhor. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Olha só, isso é tudo uma construção, né? O Matheus estava falando de pessoas que, né, como minha mãe e outros milhares de brasileiros que lutaram pela democracia. A luta pela democracia
foi conduzida por eles, no ombro de todos nós, e chegamos à democracia. A democracia teve uma Constituição, que foi comandada por Ulisses. E depois, essa mesma Constituição fortaleceu o Ministério Público, e que é uma das armas que a sociedade brasileira usou para hoje estar enfrentando os problemas contemporâneos. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui é uma série de legados de brasileiros que deixaram a sua marca pelo caminho na construção, na tentativa de construção de uma sociedade melhor. É isso que está acontecendo na Lava Jato agora. Agora é uma outra etapa. O final dessa luta, esse é o último capítulo, o mais recente dessa luta, que é a Lava Jato. É um capítulo de tentativa de amadurecimento das instituições. É por isso que o Deltan ontem falou no que vai ficar para depois da Lava Jato, porque eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, é o próximo passo para frente. E quando as pessoas falam, para responder a pergunta da mãe sobre a criminalização da política, eu acho que isso é uma falácia. Porque, assim, na verdade, o que a gente está buscando é uma representação melhor. São políticos honestos. A gente quer que o nosso dinheiro seja melhor usado e que chegue a quem precisa, que os serviços essenciais sejam garantidos. Então, assim, é um pouco... esse tipo de argumento, para mim, ele existe, porque a construção ela é contínua, ela vem sendo feita há gerações por brasileiros, e acho que na saída, no final, eu espero, como a mãe falou, somos otimistas, eu espero que a gente tenha uma representação melhor, que a gente tenha uma relação público-privada mais saudável, em que a regra do jogo, como mostrou a Lava Jato, não seja pagar propina, que a regra do jogo seja respeitar a licitação. É isso que eu acho. É isso. Como são livros, né? Eu queria que os autores lessem cada um pedaço do seu, assim, até para a feira, a FINILIG, que é a Feira Nacional do Livro Infantil e Juvenil, onde eu vou, porque eu escrevo livro infantil também, eles passam o tempo todo mandando a gente ler, não pode nem contar a história para as crianças, tem que ler a história para a criança, porque eles gostam que leiam o livro. E aí eu fiquei com esse hábito, né? Quando eu estou em alguma mesa que tem escritor e estou mediando alguma coisa, eu peço para ler. Então eu queria, Matheus, que você lesse um pedaço do seu, um trecho escolhido, e você vai ter que escolher algum trechinho também para ler em algum momento, está aqui, não vai fugir não. E Matheus. Quando minha mãe se sentou naquele lugar lúgubre, em que podia apenas vislumbrar meu pai do outro lado, pediu: por favor, deixe o Marcelo vir aqui pegar o filho nos braços. É a primeira vez. Excepcionalmente, os militares mostraram alguma sensibilidade e deixaram. Marcelo se emocionou ao pegar no colo o lindo bebê que todos dizem que meu irmão foi. Aconchegou o filho ao peito sob a sombra das armas. Em certo momento, porém, fez um gesto rápido, que só minha mãe notou. Ao entregar Vladimir, disse apenas: cuidado. Ela entendeu que alguma coisa poderia estar na roupa da criança. Na saída, ela passou por uma segunda revista. Nada foi encontrado, porque nada havia. Aí, os soldados fizeram um movimento para revistar meu irmão. Não posso acreditar que vocês vão revistar um bebê de 20 dias, disse minha mãe. Eles hesitaram. Vladimir dormia inocente, mas nas dobras do seu cobertor estava uma carta denunciando os maus tratos sofridos na prisão. Tenha santa paciência, o bebê está dormindo, insistiu. Eles não revistaram, e foi assim que, aos 20 dias, Vladimir levou para fora da rígida segurança do Regimento Escola de Infantaria o clamor dos presos políticos. Eu não, eu estava dormindo. Eu não estava sabendo de nada. Entendeu? Fizeram isso comigo, brincadeira. Olha só, então só para complementar o que eu estava falando antes, eu vou ler um trechinho que fala assim: não haverá o dia em que todo o roubo será evitado. Nenhuma operação acabará com a corrupção. Mas a Lava Jato criou padrões que podem interromper a escalada de troca de favores, uso abusivo de recursos públicos, pagamento de propina transformado em sobrepreço nos contratos. Criou um novo consenso na sociedade brasileira, o de que é preciso sufocar a corrupção. Outros casos serão descobertos,
Mas o que se conseguiu foi diagnosticar um mal que estava levando o Estado brasileiro à metástase, e isso pode levar à refundação do sistema político. A Operação Lava Jato não foi obra de um homem só, como Sérgio Moro gosta de repetir, mas o que o país fará com o resultado do trabalho do juiz Sérgio Moro, dos procuradores da República e dos policiais federais ainda não está definido. A Lava Jato é uma oportunidade para se elevar a qualidade da nossa democracia. As mudanças podem acontecer ou não. A escolha está na mão dos brasileiros. Como vocês estão vendo, é a mesma luta. Etapas diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes. Mas é tudo sempre pela democracia. Tanto a Lava Jato quanto a luta dos presos políticos, né, do meu tempo. E tem que abrir para pergunta, né, porque a família está monopolizando, falando demais. E eu queria saber se tem perguntas da plateia. Muito emocionante ficar contando essas histórias aqui. Você imagina para mim. Boa tarde a todos. Meu nome é Murilo, né? Sou morador daqui de Poços de Caldas. Estivemos ontem na palestra do Dr. Deltan, né? Até após a palestra ontem tive a oportunidade de conversar um pouquinho, né, com o Vladimir Neto. E podendo observar a sua obra, Lava Jato, é uma pergunta bem específica e clara, até conversamos ontem sobre isso, que ninguém tocou no assunto ontem, né? Acredito que a plateia ontem se esqueceu de estar perguntando. Tem algumas fotos decorrentes do seu livro. Temos aqui Youssef preso, né? Entre outros já presos da Lava Jato. Será que na sua segunda edição nós teremos uma foto daquela pessoa mais desinformada do Brasil, que tem bastante amigos e na realidade nunca sabe de nada? Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu não sei. Eu acho que o avanço das investigações, ele não está claro para mim o que vai acontecer, eu acho que para ninguém ainda, né? Que talvez para o Deltan, não sei. Mas o que eu acho, assim, que eu acho que é mais interessante de se notar, é que, com o passar do tempo, com uma coisa que eu tinha tentado mostrar no final do livro, mas agora, no segundo, eu vou poder mostrar com muito mais cores, provas e detalhes, é de que não foi só o PT, foram todos. Essa que é a questão. Está cada vez mais claro que essa história ela é multipartidária. E isso é gravíssimo, atacou todo o sistema. A corrupção se espalhou pela sociedade, se espalhou pelo sistema partidário, pelo público, contaminou todo tipo de contrato. Então, assim, um partido estava no governo federal e pode ter feito coisas erradas lá, mas outros estavam nos estados e também fizeram lá, como uma delação da Odebrecht está revelando. Outros fizeram no município. Então, assim, por mais que nas últimas semanas as coisas tenham ficado mais claras, tem delatores revelando novas coisas, eu acho que não dá para saber. Eu acho que, para mim, o interessante é ver como é que essa história vai acabar. Se todos vão acabar se tocando da sua responsabilidade e ajudar a construir para mudar. É importante a gente entender isso, que que o Vladimir está falando. No começo, a Lava Jato foi muito acusada de ser um movimento contra o PT, uma investigação contra o PT. O tempo todo, os procuradores e os juízes disseram, olha, não é contra uma prática, é contra uma prática criminosa, né? E isso, independentemente de quem for, será investigado e tal, e enfrentar a lei. E o que está ficando claro agora é isso, o que está se lutando é contra a corrupção. Essa é a inimiga é a corrupção, não uma pessoa ou um partido. Da mesma forma, na luta que o Matheus foi escrever sobre, não é uma coisa contra as Forças Armadas, é contra a ditadura. A ditadura é o crime, né?
Então, as Forças Armadas são instituições da República, é importante que exerçam instituições do Estado brasileiro, e tem um enorme trabalho a fazer. O que eu, como pessoa que viveu aquele tempo, e o Matheus, que escreve no livro dele o tempo todo, é o fato de elas jamais terem pedido desculpas pelo que fizeram. Não é desculpas a minha, desculpas... porque o processo de pedir desculpas é reconhecer o erro e é a chance de não repetição. Então, o que liga esses dois momentos de novo é quem é o inimigo? O inimigo é a ditadura e o inimigo agora é a corrupção. Né? É isso. E só agregando que o curioso é que a gente está em todas as duas, tanto a história lá do tempo da ditadura quanto essa, são histórias de tentativa de amadurecimento, de aperfeiçoamento da democracia. Então, é interessante que a gente discuta todos esses movimentos, esses fatos, para que, quem sabe, a gente consiga tentar pensar numa coisa melhor aí para frente, para as futuras gerações, nossos filhos, né? E netos. É importante isso que minha mãe falou, porque não há nada de... Não é ruim você pedir desculpa, não é algo ruim, é algo que mostra grandeza, inclusive. E falta ao Exército, à Marinha Aeronáutica, nesse caso específico, um pedido de desculpa. Eu acredito que só ia mostrar a grandeza das Forças Armadas brasileiras sobre erros que foram cometidos naquele período. Eu não vejo... Eu nunca fui, como eu disse, em busca de vingança, né? Na verdade, eu queria dialogar em busca de talvez trazer uma reconciliação para o país nessa questão específica dessa dor, que na minha visão foi sempre colocada de lado e nunca foi elaborada como ela deveria ser aqui no Brasil. Você não acha que ela tinha que ser melhor discutida do ponto de vista de responsabilização dos torturadores? Então, eu não entro muito nessa questão de responsabilizá-los hoje em dia, né? Eu tento tratar mais dessa questão do pedido de desculpa, no sentido de que vem alguma consequência. Não necessariamente uma punição de prisão, eu não defendo isso no livro, né? Eu defendo que seja feito algo para que possa ser marcado, né, ao país aquilo que ocorreu, o erro, qual foi o erro, e que isso fique bem registrado para a história. Acho que isso aí fortalece a democracia. A ideia, o Brasil foi pelo caminho esquisito, que foi o caminho de indenizar preso político. Eu fui contra a indenização, escrevi contra a indenização, e evidentemente que nunca quis saber disso. A questão não é monetária. Eu acho que algumas pessoas ficaram realmente com a vida tão destruída que até podem ter sido eventualmente ajudadas, mas assim, o caminho de falar, olha, eu vou pagar você, a democracia vai pagar uma indenização pelo que a ditadura fez, o importante era que os agentes públicos, no caso do Exército, né, das Forças Armadas, falassem assim, olha, gente, o erro foi esse, e vamos agora seguir para frente na construção do Estado democrático. Então, isso é que a importância do pedido de desculpas é exatamente isso. Naquele caso, a Comissão da Verdade, muitas vezes, que não tinha nenhum integrante das Forças Armadas, ela pedia desculpa ao pagar a indenização. Na verdade, era o Estado democrático pedindo desculpa por algo que aconteceu na ditadura, e foi feita pelo Exército, pela Marinha Aeronáutica, nesses momentos de erros que foram cometidos. Ou seja, não veio o pedido de desculpas das Forças Armadas mesmo. E isso aqui seria muito importante. Tem mais perguntas? Eu queria perguntar para os três, também para o Vladimir, modificar um pouco a pergunta que o Murilo fez agora, de modo bem mais pessimista do que ele, que eu acho que eu sou bem mais pessimista do que ele. Ele perguntou se no segundo volume talvez vai ter foto de determinada pessoa presa. Eu queria saber a opinião de vocês, conhecendo o Congresso e o Judiciário nosso, se você teme que no seu segundo livro ainda tenha alguém preso, com o que tem acontecido. Aí eu já não estou nem com a esperança de que determinado esteja. Eu estou com medo que se é que vai ter algum preso ainda.
Eu espero que sim. Pelo que vocês conhecem do judiciário. Acho que tem sim, acho que tem, vai ter gente presa sim, né? Porque já prenderam tanta gente, né? Deve ter alguém que vai ficar, né? Mas eu acho que com o avanço, né, dos processos, com os julgamentos e tal, e acho que sim, acho que vai ter bastante gente presa ainda, né? Assim, claro que como o próprio Deltan fala no livro dele, né? Assim, o sistema, né? Justiça criminal brasileiro, ele tem várias falhas e permitem, por exemplo, a prescrição de crimes ou você sair mais rápido, anular o processo e tal. E tem toda a discussão do Supremo, qual vai ser o papel do Supremo, né, daqui para frente, nessa fase em que os políticos começam a ser julgados. Eu acho que essa parte ela é uma parte muito importante realmente da Lava Jato, é uma parte que eu estou de olho. E se não tiver no livro 2, eu escrevo outro, se precisar, mas não estou prometendo isso, tá, Sestani? Aí, mas eu acho que sim, acho que a instituição, a Lava Jato, as instituições brasileiras vão continuar caminhando na direção de responsabilizar os culpados, sim. E acho que vão ter dificuldades, obstáculos e derrotas nesse processo. Isso aí eu acho que é esperado. Mas acho que o importante é a gente saiba que os investigadores, as pessoas com quem eu converso, têm muita certeza de que tem que ir até o máximo que der. Entendeu? E isso aí já é uma grande vitória. A Lava Jato já é uma vitória sensacional. Entendeu? Então que ela vá o mais longe possível e torcemos que todo mundo que tem culpa no cartório pague por isso. A vitória da Lava Jato não se define pela quantidade de presos, mas pela profundidade das mudanças que a gente vai conseguir fazer com a operação. É isso que é importante. É isso que é um pouco o recado do Deltan Dallagnol ontem, quando ele falou, né, isso aí cabe a cada um de nós, é uma construção coletiva, como tem sido todas as vitórias brasileiras, construções coletivas, como foi a democracia, como foi a estabilidade, como tem sido a inclusão, como tem sido a luta contra a corrupção. E aí, tem pergunta aí? Está ficando só aqui, tem pessoa lá atrás que está querendo também fazer. E você, Gisele, me diga quando eu devo parar, tá? Porque também tem, os autores poderão dar autógrafos, principalmente o Matheus, que está lançando hoje o seu livro, está aqui também à disposição. Sim, boa tarde. Uma honra estar aqui assistindo, escutando vocês, nos dando tantas informações importantes. É justamente sobre isso que eu quero saber, dessas informações, partindo de vocês que entendem muito mais do que nós, porque vocês estão por dentro de toda essa confusão nacional. Então, a minha pergunta é essa: como é que vocês podem nos dar uma luz no fundo do túnel? Porque nós, o povo brasileiro, ainda não viu essa luz. Porque do jeito que está, não pode ficar. Olha... Desculpa. Se fecharem o Congresso, fecharem a Assembleia, fica pior, ficamos sem rumos. Se nós dermos para os militares que estão pedindo para entrar, nós já tivemos uma experiência tão amarga que vocês mesmos já demonstraram aí, já falaram. Então, não vamos repetir esse erro. Então, vocês que estão por dentro, vocês sabem muito mais coisas que nós não sabemos, porque vocês, como jornalistas, estão profundamente entendidos nessa confusão nacional que nós estamos citando. Então, já está atravessando gerações, de mãe para filho. Diga-nos como vocês veem a luz no fundo do túnel para nós. Eu vejo luz, sim. Deixa eu responder essa é para você, claro. Eu só venho há mais tempo, ali vendo luzes no fim do túnel, eu sou mais antiga nessa busca de luz no fim do túnel. Nós estamos atravessando um momento difícil por várias razões, porque muitas coisas se juntaram. Houve erros de política econômica, de condução da política econômica, que produziram uma recessão. Então, no meio da recessão, nós estamos vivendo também a mais profunda e ampla operação de combate à corrupção. Com isso que eu falei antes, com o ingrediente fundamental da coragem. O país está tendo a coragem de enfrentar isso. Eu não sei se outros países teriam a mesma coragem. Eu acho que nós estamos, nesse momento, sendo olhados
acompanhados por outros países que acham admirável o que nós estamos fazendo. Então, esse é um momento de dor econômica, não é? E de dor política, porque nós estamos vendo as informações diárias. Eu detestaria não saber as informações que eu sei hoje sobre o sistema político brasileiro, que foram revelados pelas operações de combate à corrupção, principalmente a Lava Jato. Então, esse é o momento de a gente usar essas informações para mudar o sistema político, para protegê-lo dessas más práticas. E a recessão, ela está chegando na sua fase final. Esse ano está começando a melhorar e tal. Isso vai dar um novo ânimo, que se o país sair da recessão, vai ter um novo ânimo. Isso não é o assunto do meu livro A Verdade é Teimosa, os erros sequenciais cometidos na condução da política econômica que produziram uma crise que poderia ter sido evitada, uma crise econômica que poderia ter sido evitada. Então, a junção de uma crise econômica com tudo isso que a gente está revolvendo o sistema político é muito forte mesmo. O senhor tem razão, a gente está... Que é isso que está acontecendo. Mas o país continua sendo o país que ele é, com todas as forças que ele tem, com todas as potencialidades que ele tem. É o país com a maior biodiversidade do planeta, é o país com a maior quantidade de água disponível, é um país que tem tudo que o século XXI pede dos países, é um país que tem uma demografia muito favorável, que fez muitas etapas importantes do seu processo civilizatório, como, por exemplo, a democracia, e agora está fazendo o combate à corrupção, e fez outras etapas importantes, como a estabilidade. Então, a gente não tem que desanimar, a gente não tem que ter aquele sentimento, Matheus, que eu falei naquele momento, quando eu respondi a pergunta de vocês, se valeu a pena. Houve momentos que a gente queria ir embora. Tem hoje gente querendo ir embora. Gente, todas as vezes que eu vi as pessoas querendo desistir do Brasil, eu quero dizer para vocês, porque venho de muito tempo, ficar valeu a pena. O Brasil está sendo construído por nós. Não há motivo de desânimo. A gente está sofrendo, claro que a gente está sofrendo. É dor política e dor econômica, mas não é para desanimar, é para se admirar com quanto que a gente consegue fazer, quanto que a gente conseguiu caminhar até agora nesse processo de busca do futuro que a gente precisa e merece. Você acha que é o momento mais difícil? Mas você acha que esse é o momento mais difícil, assim, quer dizer, a verdade, assim, a crise está gravíssima. A crise econômica, super difícil. A junção das coisas, né? Isso. É que fez tudo parecer essa aflição, assim. Mas o momento econômico está começando a melhorar, a inflação caiu muito, você começa a ter os pequenos sinais de melhoria do ânimo, né? Da expectativa, melhorando a expectativa do consumidor e tal. E na área da política, você está ainda no meio do processo, no meio da revolução que nós estamos vivendo e que vamos construir, depois disso, um sistema mais protegido dessas práticas que distorceram a política. Eu já vi momentos mais duros no Brasil, porque eu vi a ditadura. E quem viu a ditadura viu o momento pior. Boa noite, o meu nome é Mirtes, eu faço parte de um movimento de mulheres e estou sempre aqui xeretando, falando, porque a gente tem que levar o que está acontecendo para as mulheres da periferia. Eu quero começar agradecendo a coragem de vocês três, porque se vocês não estivessem passando para a gente essa coragem, eu não teria a esperança que eu estou tendo de um Brasil mais humano, mais justo e mais solidário. Vocês hoje acabam me ajudando a continuar um trabalho tão desigual. Então estou muito feliz. Com relação ao que o Vladimir falou, eu concordo plenamente. O Brasil só pode melhorar se todas as pessoas, independente de partido político, forem punidas. O que elas fizeram está deixando marcas profundas, principalmente nos mais pobres. E eu torço para isso, eu acredito, porque agora a população não está mais dormindo. Nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e nós não vamos deixar Moro, esse fantástico que falou ontem, o Deltan, o Vladimir, ficarem sozinhos. Então eu acredito. A minha pergunta é a seguinte: como é que vocês três se sentem como sujeitos de uma grande mudança no Brasil?
Eu acho que a gente nem é sujeito, a gente escreve sobre. Nós somos jornalistas. Nosso papel é escrever. Nosso papel é estar junto com o país em cada momento, em cada etapa, mesmo quando não é contemporâneo dos fatos. O que o Matheus fez foi buscar a história do Brasil, não a história da família, porque a história da família podia ficar entre nós. Mas que importância tem a história de uma família? É porque ele construiu um livro que mostra e ajuda a valorizar a conquista que nós tivemos, que é a democracia. Quando ele conta da ditadura, ele está, na verdade, não querendo exatamente falar da ditadura, mas nos mostrar que uma ditadura é o que a gente tem que sempre evitar. Então, nós três somos jornalistas, escrevemos sobre o nosso tempo, buscamos informações, ele buscando informação sobre o momento de antes dele nascer. E o Vladimir escrevendo sobre os dois como jornalistas no dia a dia, ele no blog e ele na TV e depois com o livro, escrevendo sobre esse tempo. E eu também escrevi sobre o História do Futuro. E no História do Futuro, eu queria te dizer que História do Futuro é assim, eu entrevistei muita gente de várias áreas, e inclusive não só especialistas, mas pessoas comuns, pessoas do povo, para perguntar qual a sua expectativa em relação ao país. E uma questão importantíssima é essa que você conduz, que é a discussão de gênero no Brasil. Mulheres. Nós somos a maioria da população brasileira, né? Nós somos mais de 50%, temos enfrentando várias desigualdades, vários problemas, e quando se somam desigualdades como ser mulher e ser negra, a dor é muito maior. Isso é uma das várias questões que precisam ser enfrentadas pela democracia. Agora, o que o combate à corrupção ajuda? Ajuda fundamentalmente a discutir para onde vai o dinheiro do país. Tem que ir para combater as nossas desigualdades e as nossas mazelas. Há muitas para serem combatidas, não é? Então, essa discussão, o combate à corrupção também é um combate por mais justiça social, porque é para onde discutir o caminho do dinheiro. Ele tem que ir para onde precisa ir, né? E você que lida nessa questão fundamental, que é mulheres da periferia, sabe o quanto que isso é necessário. Eu queria pegar um gancho aí com essa história, que é a narrativa que a gente construiu, quer dizer, falando de nós três aqui, que tem mais o sujeito, é a narrativa do Matheus. Ele tem um pouco ali a nossa história dentro de um contexto, de uma transformação da sociedade. Mas eu queria perguntar um negócio para o Matheus, que eu reparei que é o seguinte, quando você escreveu esse livro, Matheus, você estava falando sobre os nossos pais. Só que os nossos pais nessa época eram mais novos do que você é hoje. Como é que foi escrever sobre os pais jovens, mais jovens que você? Filosófico. Né? Uma coisa assim, você atravessou o tempo, cara. Momento mais maduro do que os meus próprios pais. Isso aí. Eu escrevo eu fui atrás da história dos meus pais e, como eu disse, era uma busca de um diálogo. Então eu fui atrás do delator. Depois eu fui atrás daqueles que participaram do inquérito, os militares que participaram do inquérito, e estive frente a frente, inclusive, com esses militares. Os militares que participaram do inquérito, participaram da tortura, e sempre no diálogo, né? Mas eu escrevo também numa realidade, como o Vladimir estava falando, numa realidade em que eu tenho filhos. E o meu objetivo com esse livro, na verdade, já que você está perguntando sobre o futuro, meu objetivo com esse livro sempre foi, eu escrevi pensando nesses filhos, sabe? Os filhos de todos nós. Então, eu escrevi para que meus filhos soubessem da história dos seus avós. O que eu tentei era ser um elo no tempo para que ela nunca se perca. E quando a gente olha para o futuro, a gente sempre percebe o quanto que é importante falar desse tema, porque até hoje, nos dias atuais, a gente vê esse assunto da ditadura voltando, inclusive no atual momento as pessoas pedindo a volta da ditadura, né? Diante da situação de grave crise política que a gente passa. Já estou estourado o tempo, é isso? Não está estourado. Oi, gente. Então dá uma... Até que horas? Tá bom.
Oi, boa noite, aqui no fundo. Ô, Vladimir, estou com o seu livro aqui, quero ler esse final de semana, começar. Muito fã da Miriam, geração dos 30 aí, que viu a Miriam na TV, usa e espelha, né? E vê muita verdade dela. E vejo também muita verdade nas suas palavras, ô Vladimir. Qual que é a sua opinião sobre a mídia ser acusada, no momento, que é uma coisa nova que a gente está ouvindo, de golpista? Tem um entendimento sobre isso, que a gente está vendo muita verdade aqui hoje, e é interessante a gente ver o lado de vocês sobre essa opinião para a gente buscar norte aí. Que hoje até, né, essa coisa até diminuiu um pouco. Eu acho que até por conta tem a ver com o que eu estava falando na outra resposta, né? Eu acho que com o tempo ficou mais claro que o esforço da imprensa, de um modo geral, era tentar retratar uma operação que estava combatendo a corrupção. Naquele momento que foi do início da investigação, a corrupção foi mais descoberta dentro do governo que estava no cargo. Então, o partido que estava ali no governo, ele foi mais o foco das atenções. Então, eu acho que naquele momento que a gente vivia, que estava muito deflagrado politicamente, o país estava muito dividido, então, todo o processo que a gente viveu, então, eu acho que era uma coisa que podia acontecer, entendeu? Mas eu acho que, com o passar do tempo, ficou mais claro que, do ponto de vista da imprensa, o que eu vejo é um esforço, né, de todo o conjunto da imprensa, seja os grandes jornais, seja os pequenos veículos, seja a internet, os blogueiros, de tentar, dentro de cada um das suas opiniões, tentar contar o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que, graças a Deus, vai ficar mais claro cada vez que a gente está tentando só contar a história. A gente está tentando, porque somos humanos, às vezes as pessoas erram, mas tudo bem, vamos aos poucos tentando melhorar e tentando fazer o melhor trabalho possível para contar essa história para o país, porque é muito importante que essa história seja, assim, contada, né? Assim, no meu livro mesmo eu tento fazer o tempo inteiro, contar o que aconteceu, no livro não tem nenhuma opinião, entendeu? Por quê? Porque eu não quis dar nenhuma opinião. Por quê? Porque o país estava tão dividido que, não cabia, nem era meu papel dar opinião. Meu papel era registrar o que estava acontecendo, para que depois as pessoas lessem e, a partir disso, chegassem às suas próprias conclusões, né? Formassem a sua opinião. E eu acho que esse é o papel do jornalista, o papel do jornalismo. Então, nesse ponto, eu acho que como eu te falei, é um processo de amadurecimento. Acho que com o passar do tempo as coisas vão ficando cada vez mais claras, como estão ficando agora. Deltan, você está aí quietinho, bem no cantinho ali. Se você achar que quer falar alguma coisa sobre tudo, você está sendo muito falado aqui, né? Você sabe, percebeu, né? Está sendo muito falado, e aquele negócio, eu fui citado, eu posso, no debate parlamentar tem isso, eu fui citado, tenho direito. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Artigo 14. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Olha, hoje a Lava Jato está avançando, e muitas pessoas acabam se sentindo desesperadas. Elas veem um estado de coisas apodrecido, elas se veem meio como sem saída e acabam, por vezes, vendo como possíveis saídas aquilo que o passado já mostrou que não é uma saída. Nós vemos alguns movimentos, muitas vezes, querendo abraçar um caminho, talvez, de um novo governo militar, uma nova ditadura, como vendo isso como uma opção de uma possível limpeza, um possível caminho de uma melhor moral. A nossa perspectiva, a partir da Lava Jato, é de que os únicos caminhos que estão disponíveis são dentro da democracia. Nós devemos buscar a transformação por meio dos canais democráticos. Mas eu queria aproveitar o quanto o Matheus conheceu da história, a partir desse exame histórico, que vai para além da família. É um caso que conta a família, mas para contar a história do país. Queria que o Matheus compartilhasse com a gente um pouco da visão dele sobre o que o passado nos ensina para o presente e para o futuro. Nossa, eu já te fiz tanta pergunta lá no blog, agora você está me fazendo pergunta. Que honra. Não, eu aprendi muito com essa história, saí melhor. E graças a Deus, a gente vive numa democracia. E um artigo do Hélio Gorovitz, que saiu na revista Época nesse final de semana, sobre o Em Nome dos Pais, ele escreveu a coluna dele sobre o livro, ele trouxe a alma do livro, e lá ele fala dessas questões, inclusive, desses pedidos, né, de volta da ditadura, mas não fala daquilo que se vivia naquela época, né? Imprensa censurada, essa mesma imprensa hoje, que conta com detalhes os crimes e as suspeitas contra diversos partidos políticos, né?
a imprensa censurada, não havia liberdade, a gente não podia discordar. E o maior ganho que eu vejo hoje na democracia, e ele fala isso também, é essa questão de hoje a gente pode discordar, né? Hoje a gente pode discordar, a gente pode ter aqui opiniões diferentes e nada vai acontecer além da gente discordar. Naquele tempo minha mãe discordava do que estava sendo imposto à sociedade pelo regime militar e ela acabou presa e torturada, né? É preciso lembrar com absoluta clareza aquilo que se vivia, né? Era um quadro político extremamente difícil que o país passava, de muita repressão, em que não havia liberdade. Liberdade para discordância. E hoje eu vejo, até com alegria, as discordâncias, as pessoas tendo opiniões diferentes sobre aquilo que está ocorrendo agora com a Lava Jato, porque nós temos a liberdade de discordar. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Continua levantando o braço. A gente está aqui no finalzinho, então são... então vou mais uma pergunta, mais duas? Boa então tarde. Tá. Ontem o Dr. Deltan Dallagnol, ele numa hora da palestra dele, ele fez um paralelo da Lava Jato com a operação italiana As Mãos Limpas e deixou até a gente preocupado, que foi mais ou menos com uma lei parecida com o abuso de autoridade, que a Mãos Limpas acabou na Itália. E a gente está vendo algo bastante semelhante na tentativa de calar a boca de quem está investigando, num paralelo mais ou menos com o que a ditadura fez com você. Eu gostaria de saber o que você acha disso, dessas leis de abuso de autoridade, e principalmente com a experiência de vocês, como a gente tem que reagir para evitar que isso aconteça aqui. É claro que toda autoridade precisa ter um limite, na democracia isso é fundamental, então, em princípio, a lei de abuso de autoridade ela é fundamental. É engraçado porque a antiga lei de abuso de autoridade foi meio da ditadura e falava que não podia acontecer tudo aquilo que aconteceu comigo, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, eles mesmos fizeram uma lei que eles não cumpriram. A gente sabe exatamente por que esse assunto surgiu agora e tem o paralelo com a Itália. A nossa vantagem é que a Itália já foi na frente, então a Itália cometeu erros que a gente não precisa cometer. A gente pode prestar atenção. E, na verdade, a minha conversa sempre com os procuradores da Lava Jato e outros procuradores da República mostra que eles olham os casos internacionais de sucesso e de fracasso na luta contra a corrupção, exatamente para aprender com sucesso e com fracasso. Então, essa é a minha tranquilidade em relação a isso. Acho que os atingidos pela investigação iam reagir, é óbvio que iam reagir, mas também a sociedade está atenta graças a as várias armas que a democracia dá. Uma delas é a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião, e ela é fundamental. E o mais importante, só chamando a atenção para um detalhe, para complementar essa resposta, é que, assim, lá na Itália, essas leis que acabaram fazendo com que a luta contra a corrupção retrocedesse, elas só passaram porque, primeiro, eles viraram a opinião pública. Então, primeiro, a opinião pública ficou contra a operação, porque foi um jogo de comunicação, e um dos grandes palcos da Lava Jato é a comunicação, né? Porque, então, assim, eu acho que o que é mais importante que a sociedade fique atenta é isso, são tentativas de virar esse jogo. Quer dizer, eu acho que nesse ponto a posição da opinião pública ela é fundamental. Ela é fundamental como salvaguarda. O doutor usou a palavra escudo ontem. Ele acha que a sociedade, a opinião pública é um escudo para a Lava Jato, entendeu? E foi na Itália. Assim, quando a Mãos Limpas perdeu esse escudo, ela caiu de joelhos, entendeu? Então, assim, é muito importante. Se a sua pergunta é o que há de fazer, é ficar atento. O Brasil é tão intenso que a gente pode ficar discutindo a vida inteira, mas aí agora é a última pergunta, porque eu estou estourando 50% o tempo, né? É a minha aqui, 50%. Ó. Boa tarde, primeiramente, né? Meu nome é Armando. Eu gostaria de parabenizar pela belíssima família. E antes de fazer a pergunta, só queria fazer um adendo do que o Matheus falou. Eu tinha uma prima que sumiu na ditadura. Ela era estudante da Federal do Rio de Janeiro, conheceu seu futuro marido lá,
casaram-se em outubro de 72, em março de 73, até hoje ninguém tem notícia dos dois. Então, foi um baque muito grande para minha tia, né, que até hoje ninguém tem notícia deles, ninguém sabe onde eles estão, provavelmente enterrados, né? Então, foi provavelmente uma época muito dura. 73. Como é que é o nome deles? Ela chamava Aurelisa Pereira, e ele chamava Marcelo, não lembro o sobrenome dele, mas era a Aurelisa Pereira e Marcelo. Até hoje nós não temos notícia deles. E junto a isso, a gente, mais ou menos a minha pergunta é parecida com o que o procurador fez ali. A gente vê nas manifestações agora, de uns 2, 3 anos para cá, muita gente pedindo a volta da ditadura. Eu queria que se a senhora pudesse encontrar com uma pessoa dessa na rua, o que a senhora falaria para ela? E uma segunda pergunta, para ser rápido, seria, a gente está vendo um crescimento muito grande agora ultimamente desses candidatos de ultradireita. Isso seria uma ditadura disfarçada, eles ganhando as eleições? Me parece que na França hoje a mulher lá perdeu, que é considerada de ultradireita, mas nós temos exemplos, inclusive aqui no Brasil mesmo, né? A democracia ela é tão boa que ela permite, inclusive, aqueles que falam contra ela se candidatando, né? Então a democracia permite isso. Permite a direita é normal, você pode ser de direita, de esquerda, de centro. A ultradireita que defende o autoritarismo como caminho, defende o autoritarismo do passado, essa é perigosa porque ela defende uma coisa que ameaça a democracia. Então essa que é a diferença. Às vezes tem pessoas que pensam, olha, eu tenho um pensamento conservador, é assim, assim, ok, ele é tão bom quanto o outro pensamento, até porque os conceitos se perderam, mas o risco é exatamente a ultradireita que defende mesmo o autoritarismo e todas as formas não democráticas de organizar a sociedade. Então aí é que está o risco. Se eu encontrasse uma pessoa que defende a ditadura, eu encontro muito. Eu encontro as pessoas, várias formas, né? Eu tentaria convencê-los de todas as formas de que a democracia é o melhor dos sistemas, com todos os defeitos, porque ele tem uma coisa fundamental. A democracia tem a possibilidade de melhorar. Ela dá à sociedade as armas para que ela melhore, para que ela fortaleça. O que nos trouxe até aqui foi a democracia. Como disse o Vladimir, foi a Constituição que criou o Ministério Público Independente. E o Ministério Público Independente investigando, a Polícia Federal investigando, nos levaram à justiça com independência dos poderes, julgando. Então, é isso que está nos trazendo até o presente momento, é a democracia. Não é uma coisa que é contra a democracia, pelo contrário, ela fortalece, ela mostra a força da democracia de estar expondo. Então, o que eu diria é isso. Eu diria que eu já tive várias plateias. Uma vez eu estive falando para uma plateia de militares, e os militares, um deles falou, nós só prendemos inimigos do país. E eu, até então, não tinha falado do meu caso. E eu usei uma expressão que o Matheus usou aqui. Até então, eu estava falando do ponto de vista institucional. Mas quando um coronel falou, nós só prendemos inimigos, eu falei, eu tinha 19 anos. Nunca tinha pegado em armas na minha vida, como nunca peguei. Fui torturada, grávida. Que inimigo era eu, coronel? Que inimigo era eu? Eu acho que a ditadura é aquele sistema que não sabe quem são os inimigos. Não sabe quem são os inimigos. A democracia permite que se saiba. Inclusive, que o inimigo não é uma pessoa, não é um partido, não é uma tendência política. O inimigo é uma prática, agora que nós estamos vendo, ao falar da corrupção, a prática de delitos continuados no trato da coisa pública. É isso que é o inimigo agora. Isso, a democracia permite que se veja inimigo. A ditadura não. E usa o poder do Estado contra jovens. É importante
É importante ainda falar que muitos dos crimes que ocorreram, inclusive, provavelmente foi o caso da sua família, muitos dos crimes ocorreram em quartéis do Exército. Esses quartéis, eles foram construídos para proteger brasileiros e não para torturar presos indefesos. Mesmo se fosse uma questão de guerra, né, a Convenção de Viena fala que não se deve trazer maus tratos aos presos. Então, claro ali, fica claro nesse momento em que esses quartéis, doutor Deltan, foram construídos para proteger os brasileiros. É claro ali o desvio de função. Então, muitos cadáveres, muitos corpos foram enterrados e não se sabe a localização desses corpos. E isso é muito importante você estar trazendo aqui para nós. É importante porque eu pedi que você falasse o nome deles, porque são muitos que ficaram, os nomes foram esquecidos, as pessoas foram esquecidas. Eu acho importante que se lembre de cada um, que a gente lembre, para não acontecer jamais no Brasil. A gente precisa lembrar deles, porque somos herdeiros da luta que eles travaram de forma aguda. Eu não. Eu sobrevivi, passei por duros momentos, sobrevivi, estou aqui muito bem. Mas a sua prima não. A sua prima ainda faz falta, a sua família fez falta, a sua tia, o marido dela também. Então, esses, a gente tem que lembrar desses. São os que nunca voltaram. A última. Pode fazer a última? A última, prometo que é a última. Aqui. Não, e você sabe que tem gente que chega para ela na rua e fala assim: Mira, essa situação tá tão grave, né? Tinha que voltar os militares, você não acha? Ainda chega e perguntam isso para ela. É a última. Assim como foi abordado que a investigação não é de um partido, são de vários, eu trabalho no setor da construção pesada. E esse setor está na UTI. Eu imagino que a corrupção ela também não é nesse único setor. Vocês imaginam em algum momento que a Lava Jato vai sair da construção pesada? Outro dia eu vi que 529 mil pessoas só da construção pesada foram demitidos. A empresa que eu trabalho, e assim como várias outras, né, a gente está num momento tão difícil ao ponto de ter bloqueio numa linha de crédito no banco se o seu KNAI for voltado para a construção. Ou seja, um setor, não que a investigação seja ruim, ela é muito boa, eu apoio ela e acho que ela é muito boa, mas esse setor foi altamente penalizado. Vocês acreditam que em algum momento essa investigação saia desse setor? Vocês acham que em algum momento, ou quanto tempo vai demorar para que esse setor nasça novamente, né, sobreviva? As empresas foram tão fundo as empresas, as construtoras, né, fizeram o que a gente está vendo aí, fizeram inclusive departamentos especializados em pagamento de propina, e então era o setor, foi o primeiro setor, né, a ser atingido. Eu acho que tem outros setores, e acho que tem mesmo investigações acontecendo em outras áreas, né? A gente vê em outras áreas acontecendo. Esse foi mais forte. O lado pior de tudo isso é exatamente as demissões que aconteceram nas construtoras, e lamento muito, né? Acho que, mas o que eu posso te falar de palavra de conforto é que o Brasil tem muito para ser construído. E então, portanto, precisará de empresas sadias que se comprometam com um comportamento certo, com o dinheiro público e para a construção de tudo isso que precisa ser construído, né? A gente precisa disso, porque a gente precisa se desenvolver, construir o futuro, e o Brasil está com um gap em tudo, estradas, pontes, energia, em todas as áreas está faltando. Saneamento básico, uma tragédia. Então, é impossível viver sem as empresas de construção. Então, elas vão se reconstruir, né, num segundo momento, e aí certamente empregarão novamente os brasileiros especializados em suas áreas. O dramático, no caso das empresas brasileiras de construção, é que elas não são tão eficientes. A engenharia brasileira é tão competente. E ela está na situação na UTI, não
por incapacidade da sua qualificação, pelo contrário, mas pelas práticas, pelo caminho que os seus líderes, o líder das empresas, decidiram trilhar. Esse aqui foi o erro. E tem a investigação da Lava Jato, ela já foi para outras áreas, né? Já começou a ir para outras áreas, por exemplo, setor elétrico, setor financeiro, já começam a aparecer outras coisas. Então, com o passar do tempo, acho que a investigação vai ter vários rumos. Na questão da construção, a gente está vendo a questão da Odebrecht, né? Que está lá fazendo a delação premiada para poder continuar no mercado, quer dizer, o objetivo da empresa declarado foi esse, e acho que outros também vão passar por esse período, é um período tipo um purgatório, né? Eles mesmos usam essa expressão, que é um purgatório, mas a esperança deles, né, acho que da sociedade, como não dá para criminalizar um setor, como eu falei, não dá para criminalizar a polícia, não vai criminalizar a construção civil ou a construção pesada, mas realmente é um período difícil que eles vão ter que aguentar em uma barra para poder sobreviver. Então, gente, eu preciso encerrar de fato, até porque a gente tem que sair, pegar um avião, e queria ficar ainda um pouquinho com vocês por aí, né, pela feira. Enfim, qualquer um de nós, que a gente pode continuar conversando depois que terminar o painel. Eu queria deixar de novo, reforçar coisas que eu já disse. Primeiro, que em relação à história que o Matheus traz, uma história forte, um trabalho muito bem feito, meticuloso, de busca de cada dado, cada informação, cada pessoa que esteve num inquérito, a reconstrução de uma história familiar, mas de um grupo também do Espírito Santo, e como isso se vincula com a história do Brasil. Fez um painel social dos anos 70, dos anos de 72, onde morreu a sua prima, exatamente no ano de 72, 73, foram os 2 anos mais difíceis, né? Março de 73, quando foi presa, né? Isso. Então, ele trouxe essa história forte, e o Vladimir falando também de uma outra história forte do Brasil, que é a história presente. O que vincula as duas coisas é exatamente o que a gente tem que preservar como um patrimônio, que é a luta que é a democracia. O Brasil teve uma república muitas vezes interrompida, e frequentemente interrompida. Ela foi interrompida por períodos autoritários, períodos de exceção, com ameaças o tempo todo, durante desde o século XIX até 85, né? Você teve períodos intercalados de períodos autoritários. E a partir de 85, então, um compromisso com a democracia, esse momento mais forte da democracia nesse momento. E então, portanto, todas essas informações que surgem não devem nos dar desânimo, dar força para continuar na construção do país, construção desse projeto, que é um país democrático, é um país com estabilidade econômica, um país com novos padrões de relação público-privado, é um país vitorioso. Da mesma forma que eu aqui, nesse momento, essa tarde cheia de emoções, eu vivi emoções fortes, aqui do lado dos meus 2 filhos, talentosos escritores, eu queria dizer para vocês que essa é uma família que passou por momentos de dificuldade, venceu e é vitoriosa. O país também é vitorioso. O país tem passado por dificuldades. O Brasil tem passado por momentos de muita tensão, mas esse é um país sendo construído. O país que nós amamos está sendo construído. E ele passou por todos esses momentos e passa agora por um momento de grande desafio, mas não é para desistir do Brasil. Não é para achar que o Brasil é assim mesmo, não. Leiam pelo lado positivo. O que nós estamos fazendo é muito forte. O que nós estamos fazendo, muitos não fariam. Nós estamos escolhendo caminhos que outros não escolheriam. Nós estamos tendo a coragem de tomar decisões. Muito obrigado, boa noite. Foi um prazer falar com vocês.